Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos discutir sobre um tema que eu realmente gosto muito de me debruçar, tanto para estudar quanto para trabalhar com ele, que é a autoestima infantil. E aí o tema principal, que é que a gente vai discutir, como que a gente pode promover essa autoestima para as crianças. Eu sou Camila Santos e vou compartilhar algumas dicas mais práticas para pais, cuidadores, né? Então, acredito que o primeiro passo seja a gente entender um pouquinho mais, né? Por que esse olhar para a autoestima infantil ele é tão importante? Porque, principalmente, essa autoestima ela vai afetar, né, a maneira como uma criança ela se vê e como ela também enfrenta esses desafios que a gente, né, enquanto seres humanos, a gente está suscetível a enfrentar na nossa vida e que muitas vezes são tão importantes para o nosso desenvolvimento como um todo. Então, primeiro passo, né, primeiro ponto é buscar demonstrar esse amor e essa aceitação. Parece algo redundante e simples, mas não é, porque muitas vezes aquilo que a gente quer que a criança entenda não chega para ela da mesma forma. Então, elas precisam saber que elas são amadas incondicionalmente. A gente pode elogiar os esforços das crianças e não apenas quando aquele resultado sai como esperado, mas entender esse processo e elogiar também, identificar e reconhecer esse processo. Isso é um ponto muito importante. Um outro ponto é comunicar de forma aberta com as crianças. Estar disponível para ouvir as preocupações, os sentimentos da criança. Então, essa comunicação, ela vai fortalecer esses laços emocionais e construir uma conexão maior, familiar. Não focar apenas nesses resultados. Então, elogiar esse esforço. Quando a criança se esforça, é tão importante que a gente reconheça isso para que ela também vá construindo essa confiança no processo. Então, consiga se lançar com relação aos desafios, experienciar, né, as coisas. Então, quantas vezes a gente exige das nossas crianças que elas participem de algum evento, de alguma competição, quando na verdade a gente também não acolhe esse processo, o que não facilita para que ela se sinta confiante para tentar, simplesmente tentar, né? Então, evitar comparações, isso é um outro ponto muito importante. Entender realmente que cada criança, ela é única, cada pessoa é única, né? Então, destacar as próprias qualidades das crianças, até quando a criança está passando por um momento de dificuldade, enfim, em um momento que alguma dificuldade esteja ali mais aparente, todos nós temos potencialidades e elas precisam ser vistas. E a gente, enquanto adulto de referência, a gente tem um papel muito importante para facilitar essa percepção das crianças também, das próprias potencialidades. Outro ponto primordial, desenvolver essas habilidades de resolução de problemas. Então, ensinar as crianças a enfrentar desafios e a lidar, inclusive, com essas críticas que chegam de forma construtiva. Então, os pontos anteriores vão fortalecendo esse, mas a gente precisa destacar essa questão, porque fala de autonomia, de estímulo à independência das crianças, que é muito importante, não só para a autoestima, mas para o desenvolvimento como um todo. Então, se a gente consegue promover atividades que estão ali fomentando, né, essas conquistas, então, atividades esportivas, artísticas, enfim, todos esses pontos ajudam também as crianças a irem ganhando mais confiança em suas próprias habilidades, né? Entendendo as próprias potencialidades mesmo. Então, isso é um ponto que eu considero bem relevante nesse processo. E um outro ponto é o que eu sempre trago, né? Nós somos modelos para as nossas crianças, então que a gente seja um modelo de autoestima saudável. As crianças, elas aprendem muito, né, por imitação, então observando os pais, cuidadores. Se a gente tem uma atitude positiva com relação a nós mesmos, a gente pode facilitar para que a criança construa esse olhar também para elas mesmas. Então, promover a autoestima das crianças eu vejo como um processo contínuo, que vai requerer amor, apoio,
comunicação. Então, lembrar sempre de evitar comparações, ser esse modelo positivo também para as crianças, né? Então, eu acredito muito que a gente olhando para a autoestima das crianças, desde a infância mesmo, né? Desde pequenininhos, a gente vai favorecer uma sociedade com adultos cada vez mais conectados consigo mesmos. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Se vocês acharam essas dicas úteis, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com outros pais e cuidadores. Se ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. Obrigado por assistirem. Deixem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema ou como vocês têm promovido a autoestima junto aos seus pequenos.